Retrações, a única forma aí que eu utilizo para trabalhar retração é quando o mercado ele faz uma perna de alta e ele inicia um movimento corretivo, tá? Então a retração é apenas para eu identificar qual nível dessa perna de alta que o mercado está corrigindo. Então aqui nesse caso, meu ponto de interesse é o 50%, 61,8 ou 38,2. É para isso que eu uso a retração, para medir qual é o nível de correção que o mercado vai fazer em relação a uma primeira perna de um movimento já existente. Perfeito? Então, esse caso aqui é a retração. Mesma coisa para o cenário de baixo. O mercado caiu. Começou a inversão do movimento. Como e onde eu vou trabalhar com a retração? Eu vou pegar o topo, vou pegar a mínima, eu vou medir as retrações para verificar qual é o possível nível que o mercado vai recuar, né? Em relação ao primeiro movimento existente, que foi um movimento de queda. Então, nesse caso, aqui a gente tem o nível de 50%, de 61,8% e de 38,2%. Uma coisa para deixar claro para vocês, tá? Que eu vejo aí na internet tem um monte de gente que fala o primeiro nível é 61,8. Não é. É uma coisa muito simples, muito básica para ensinar para vocês. Se o mercado sobe 1.000 pontos para cima, para ele devolver 100% do movimento, ele tem que recuperar 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 38,2%, 50%, 61%, 70%, 80%, 90%, 100%. Não concordam? Por quê? Porque ele está devolvendo a alta. Então, quando a gente mede uma retração, o primeiro nível da retração sempre é 38, galera. Depois 50 e depois 61. Por quê? Porque eu estou medindo o nível de correção do mercado. Tá? Eu estou medindo o nível de correção do preço. Então, quando eu meço uma correção, o primeiro nível é 38, segundo nível 50 e terceiro 61. Dependendo de como você traça o FIBO no gráfico, o primeiro nível vai estar como 61. Mas você sabe que é 38. Então, a forma como você puxa o FIBO é que vai determinar se você realmente está fazendo certo ou não. Mas pouco importa qual é o número que está aqui. Se você puxou de baixo para cima, o primeiro nível vai estar 61 aqui. Mas se você puxa de cima para baixo, o primeiro nível é 38. Por que de cima para baixo nesse exemplo? Porque você está medindo a retração da alta. Né? Então você pega o topo até o fundo. Porque você quer medir a queda. Então, quando você pega de cima para baixo, os níveis ficam corretos. Agora, quando o mercado cai e eu vou medir o cenário de alta, você tem que pegar de baixo para cima para os níveis ficarem corretos. Porque se você pega de cima para baixo, vai ficar inverso também, tá? É apenas uma observação. Isso pouco importa, não vai fazer diferença, porque o primeiro nível sempre vai ser o 38,2, tá? Fala aí, Eliezer. Só para ajudar, que eu tinha muito trabalho sobre isso, eu peguei e tirei as numerações dos níveis. Para mim ajudou Sim, melhor. não tem problema. Sempre lembre que o primeiro nível é o 38,2, né? Porque aí eu ia pela primeira linha e pela última, né? Isso, 38,8 e 60% a última. Então, exatamente. puxava de baixo para cima ou de cima para baixo, eu sabia. Show de Ficava bola. melhor para gravar. Só isso Isso só. aí. Então, beleza. Então, a retração, galera, é apenas para medir o nível de correção da primeira perna já existente, tá? Porque normalmente, quando o mercado vem por 50, por 61, existe uma enorme chance de ele repicar o movimento de novo para iniciar uma perna 3, tá? Então, é importante a gente medir esses níveis apenas para identificar esses possíveis cenários de pontos de inversão do mercado, tá? Então, para isso, a gente usa a retração de FIBO. Projeção de FIBO. Projeção de FIBO, eu só uso da seguinte forma, na projeção. Projeção já envolve projetar alvos, né? Então, eu só uso a projeção de FIBO quando o mercado ativa um pivô de alta.
certo? Quando o mercado ativa um pivô de alta, aí eu vou projetar esse meu alvo para cima. Então, quando ele ativa o pivô, ele rompe o topo anterior, né? Eu tenho essa mínima, essa máxima, e ele rompeu essa máxima. Eu vou pegar essa mínima, essa máxima e trabalhar com as projeções para cima, para encontrar os alvos futuros. Tá? E é para isso que eu uso a projeção. E nesse caso aqui, pessoal, de venda, é a mesma coisa, só que o cenário inverso, né? O mercado fez isso. Quando ele veio para cá e ativou o fundo anterior, e esse candle furou e rompeu e fechou para baixo, e para o cenário de venda é a mesma coisa. O mercado sobe. Quando o mercado cai e fura esse fundo anterior, com um candle, né, de ignição dando continuidade na venda, eu vou pegar esse ponto e espelhar o Fibonacci para baixo. Fala aí, Thiago. Ô, Adriano, uma dúvida rapidinho, coisa ligeira. Eu acho que até é dúvida de algumas pessoas aí. Às vezes você vai puxar, você quer ver uma retração, você vai lá e puxa, né, do topo para o fundo ali para ver onde vai corrigir. Cara, aí às vezes o nível de 50 e de 61,8 ali, às vezes ele está abaixo das médias de 9 e 21, né, e 20, né? Ou então acima. Aí a dúvida é, pô, eu espero ele chegar ali às vezes dá um sinal antes de chegar nessas médias, escorando apenas nos níveis de Fibonacci, ou às vezes eles furam os níveis de Fibonacci e vão lá nas médias, então dependendo do lugar que você entra ali, porque o nível não está alinhado com a média. Você faz como? Você quando não está alinhado o nível com a média, você espera a média ou você espera... Depende, cara. Depende do contexto que o mercado está trabalhando. Se o mercado tiver com força vendedora e tiver mais confluência, porque assim, cara, não adianta você olhar só uma coisa, né, meu? Uhum. O ideal é você dar um zoom out para ver se naquela região de um nível de FIBO, porque o que eu vou falar aqui para vocês agora, talvez eu responda essa tua pergunta, no exemplo seguinte. Mas, por exemplo, às vezes o nível da retração, ele converge com o alvo do pivôzinho de baixo aqui em cima. Então, quando você pega esse ponto com esse ponto, você faz a retração, às vezes ele dá os 50%, 61%. E no meio dessa queda aqui, ele estruturou um pivô de baixa. E se você for pegar o pivô de baixa como referência para trabalhar com projeção, se ele der um alvo em comum aqui, por exemplo, imagina que o 100% desse pivôzinho foi aqui. Você não concorda que está confluindo dois Fibonacci diferentes, mas estão convergindo para a mesma região? Então aqui, para mim, é a maior zona de interesse para que o preço venha aqui. Até maior do que uma possível média. Vamos imaginar que tem a 21 passando ali no último nível, às vezes. Sim, não, aí eu não me importo, cara. Se tem confluência, eu carrego. Claro que daí eu vou fazendo um manejo do trade, né? Às vezes pelo 2, pelo 5, olha o macro. E aí a gente toma, na verdade, a gente toma cuidado, presta atenção. Mas assim, se tem confluência e se você já está num ponto onde você está bem vendido, deixa o pau torar, cara. Deixa o negócio andar, porque o mercado, se tem níveis de confluência, para mim, níveis de confluência são os melhores pontos para a gente buscar algo. É porque E aí, quando eu tenho níveis níveis de confluência, eu finalizo o meu trade nesses níveis de confluência. Mas eu falo mais se a gente estiver fora, entendeu? Por exemplo, se a gente está fora, a gente puxou a retração ela ficou num canto e as médias ficaram um pouco para baixo, entendeu? Aí tem que esperar o mercado dar um sinal mesmo, mais preciso. Isso. No preço, né? No próprio preço, né? Não no... Exatamente. Beleza. Beleza? Fala aí, Nelson.
Ô, Adriano, eu acho que eu não sei se está certo, mas um exemplo bom desse espelhamento seria hoje? Cara, agora... depois eu puxo pro gráfico lá, a gente comenta, Ah, tá? tá, beleza. O que eu quero trabalhar aqui com vocês? Porque gera muita dúvida. As pessoas perguntam, quando que eu vou trabalhar então com uma projeção ou com espelhamento? Porque assim, vou desenhar aqui do lado. Se o mercado faz isso daqui, faz isso daqui, ele deixou o topo aqui. Opa, caramba. Ele deixou um topo aqui. Quando o mercado voltar e romper, qual FIBO que eu uso? Projeção ou espelhamento? Projeção. Vocês acham projeção? Vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma enquete. Tanto vocês faz. respondem para mim. Eu vou gerar uma enquete aqui e vocês respondem para mim, tá? Só para pegar. Do quanto você acha? Vamos lá. Qual FIBO usar nesse caso? É o que vocês respondem para mim. Ó, projeção, espelhamento ou responde para mim aí, galera, por favor. Quem acompanha aí de perto os meus fechamentos de mercado já vai responder certo aí. Responde ali, ó, no cantinho direito ali, ó. Vão respondendo a enquete para mim. Não é responder no chat, pessoal. É responder na enquete que eu fiz. Ó, tem 96 pessoas aqui, né? 95, porque 96 comigo. Tem 57 votos, então falta a gente para votar ali. Só para eu ter uma ideia aí. Professor, no celular, eu não sei, ainda não vi não. Vou abrir o notebook aqui que eu acabei de chegar em casa. Ó, para quem não sabe onde está aqui a enquete, está aqui, ó. Ou aqui no canto, né? Beleza? R$70 votos. Ó, tá ganhando aí projeção, tá? Segundos mais votados aí, tanto faz e depois espelhamento. Por que eu falei isso daqui, tá, pessoal? Podem fechar aí a enquete, não tem problema. Recebi aqui 76 votos, tudo bem. Seguinte. Nesse caso aqui, galera, tanto faz. Qual que é a diferença de eu trabalhar com a projeção e com o espelhamento? O alvo é mais leve, né? É que o espelhamento, ele sempre vai dar um alvo menor para você. A projeção, ela sempre vai gerar um alvo mais longo. Imagina que aqui, a gente fez essa projeção, e aqui é o primeiro alvo da projeção. Se eu fizer o alvo do espelhamento, você não concorda que toda projeção tem um espelhamento? Toda projeção tem um espelhamento. Só que muitas vezes não, sempre, o espelhamento ele vai gerar um alvo conservador, porque o primeiro nível do espelhamento vai estar aqui. Às vezes o segundo nível do espelhamento está aqui. E o primeiro nível da projeção está acima. Então, por exemplo, para quem é quitandeiro, vendedor de alface, que está começando a trabalhar, né, com alvos mais longos, para aprender a segurar trades mais longos, o que a pessoa deve fazer? O ideal, para que ela se acostume a começar a ganhar mais, né, como ela não tem tanta confiança de início, trabalha com os alvos de espelhamento, projeta que você vai ganhar dinheiro, cara.
projeta os alvos de espelhamento, vai lá, bate parcial, né? Ou finaliza o alvo no espelhamento, para você se acostumar a ganhar sempre. Só que, uma coisa eu falo, se esse pivô tiver a favor da tendência, lembra lá, médias móveis, né, inclinadas, afastadas e tudo mais, esse cara que vai estar saindo aqui, esse cara que está saindo no primeiro alvo do espelhamento, ele vai começar a deixar tanto dinheiro na mesa, porque toda vez que ele sai no primeiro alvo, ele vê o preço indo lá, ó. E ele vai começar a internalizar essa informação na cabeça dele e vai chegar um momento onde ele simplesmente vai falar, cara, pelo amor de Deus, velho, todas as vezes que eu saio no primeiro alvo do espelhamento, o mercado vai lá no primeiro alvo da projeção. Então esse cara vai começar a acreditar mais na operação e vai começar a aprender a segurar mais a operação. Então, por exemplo, é errado bater uma parcial aqui? Não é errado, cara. Não é errado. Você pode bater uma parcial aqui. Né? Já que o cara está inseguro, bate a parcial aqui. Não necessariamente, Thiago. Não necessariamente. Tá? Bateu a parcial, melhorou o preço médio, eliminou o risco, show de bola, cara. As médias estão perto do preço, o mercado vai subir. Qual que é o problema de o preço chegar num alvo de Fibonacci e a média está longe? Normalmente é exaustão de movimento. E aí o mercado tende a fazer o quê? O mercado tende a retornar. Então, tá num alvo de Fibonacci, as médias estão perto, segura, cara. Se as médias estiverem perto, segura. Por quê? Porque vai passar esse primeiro alvo. Né? Agora, qual que é um comportamento natural aqui? Imagina que as médias vieram aqui, fizeram isso daqui, e o preço espirrou aqui nesse alvo. Se a média está longe, abre espaço para correção, mas não significa que o mercado vai reverter. Significa que o mercado rompeu, espirrou, retorna para a média para depois da continuidade. Então, quem trabalha com alvos mais curtos do espelhamento, né, vai se acostumando a colocar dinheiro no bolso, bate uma parcial, o médio cai. Se fizer pullback e retomar, quando passar o topo aqui de novo, a pessoa pode remontar a posição novamente. Mas sempre buscar alvos mais longos, principalmente se o mercado está na tendência. Porque se o mercado está na tendência, não tem por que ficar trabalhando só com espelhamento. Você pode trabalhar com pivô. Vai gerar um alvo mais longo, mais possibilidade de ganhar dinheiro, claro. Aí você vai fazendo o manejo do trade pelas médias móveis e pelo comportamento do preço. Mas para mim o pivô, né, a projeção sempre é o alvo mais arrojado e que normalmente, né, obviamente, vai dar os maiores lucros para nós. Fala aí, Vini. Ô, Adriano, lembrando que às vezes, dependendo do espelhamento, o alvo maior vai ser do espelhamento, né? Caso tenha um espelhamento macro, no caso. Ah, sim, cara. Tem esse, é o contexto, né? Sempre tem um contexto ali para trabalhar. Aí tem um pivôzinho, aí tu quer ser mais conservador, aí sim, tu vai fazer uma projeção daquele pivô pequeno. Por mas exemplo, ele tá rompendo um vou exemplificar isso aqui que você falou. Não, melhor. Vamos fazer o seguinte, ó. Desenhar para cá. Imagina que ele fez esse cenário aqui. Cara, você pode trabalhar com esse espelhamentão para cima. Você pode trabalhar com esse pivô para cima. E você também pode trabalhar com esse espelhamento menor para cima. Adriano, qual que tá certo? Os três, cara. Muitas vezes a gente faz essa análise, né, ao longo do dia de buscar níveis diferentes, de regiões diferentes, às vezes de dias diferentes, mas que geram um alvo no mesmo lugar. Onde que você acha que a gente vai buscar sair do trade? Naquele alvo, cara. Então, para mim, não existe esse negócio entrei e sair com 100 pontos, entrei e bati parcial com 50 pontos. Meu ovo, 50 pontos, cara. Quando o stop é 200, 300 pontos, parcial com 50 pontos. Meu ovo. Não vou pegar 50 pontos, cara.
Não vou pegar 70 pontos, não quero 100 pontos. Se o mercado está na tendência, está me dando pivô, está me dando condição de ganhar dinheiro, por que eu vou aceitar ganhar small do mercado? Não vou, cara. Ah, Adriano, você está desmerecendo o dinheiro. Não, cara, não desmereço o dinheiro, muito pelo contrário. Só que eu tenho crença no mérito. Eu mereço ganhar mais. Não é ganância. Mas muitas pessoas têm problema com isso. Ah, não, tá bom. Tá bom aqui 50 pontinhos. Cara, você merece só 50 pontos? É isso que você vale? 50 pontos no mercado? 50 pontos por operação? Você rala pra caramba, você trabalha, você, né, dá duro, estuda, pra você ganhar 50 pontos do mercado? Pior, 25 pontos, scalp. Não julgo. Fiz muito scalp, não julgo. Mas no final do dia, parece aquele meme lá que eu fiz lá, do Teletubbies lá. Chega lá no final do dia, o cara tá com 150 operações no dia, não sabe nem onde tá. Girou mais que Beyblade. Pra quê? Então, se você estuda, se você valida aquilo que você está fazendo, e o mercado te dá condições, você tem que explorar isso, cara. E você tem que, obviamente, saber que você merece mais daquilo que o mercado está te dando. Para isso, tem que fazer uma gestão inteligente do trade, né? Tem que acompanhar, tem que observar, né? Tem que fazer as análises, tem que buscar uma confluência. Aí, beleza. Aí a gente projeta e vamos que vamos, né? Então, nesses casos aqui, você pode utilizar, tanto faz. Então, as três formas aqui estão corretas. Ou espelhamento macro, ou o pivô, ou esse micro espelhamento. Tanto faz. A diferença é os níveis diferentes de cada alvo. Tá? Quem trabalha com uma mão onde tem a possibilidade de trabalhar com parcial, obviamente vai explorando esses níveis de FIBO. E até mesmo, por exemplo, na sala, quando a gente estiver lá e a pessoa estiver dentro de uma operação, se a pessoa entrou na operação e agora falou, putz, cara, eu já entrei, agora eu vou buscar onde que eu vou sair. Tá na dúvida? Abre o microfone, pergunta, vamos trocar ideia. Às vezes a gente está olhando hoje e ontem. Às vezes tem um FIBO da semana passada que está convergindo para o alvo de hoje também. Então sempre vai ter alguém que vai mandar uma análise às vezes mais macro, mais micro, macro com micro, uma análise mais intermediária. E isso ajuda muito, cara, você conseguir visualizar isso, né? Então, por isso que eu falo, a sala lá é fantástica por conta disso, cara. Sempre tem alguém para complementar as análises que você está fazendo, tá? Um ponto extremamente importante, tá, pessoal? Dentro daquilo que eu faço, que a gente usa muito no dia a dia, é a análise de 61.8, tá? De 61.8 de FIBO. Que é o seguinte. Se o mercado está caindo e o mercado recuou, qual que é o ponto de interesse para nós para que a gente possa identificar uma possível reversão? Quem acompanha meus fechamentos de mercado sabe que quase todo fechamento eu falo do bendito 61.8 da retração. Então, normalmente 61.8 ele é o último nível que segura o preço antes do preço reverter. Porque se o preço passa do 61.8 dessa retração, o mercado sugere que ele vá para onde? Para o topo anterior. Não foi o caso de hoje? O mercado simplesmente rejeitou o 61 e foi para onde? Foi para o topo de ontem, cara. É um comportamento natural do preço. Oi. E essa entrada que você fez no 61.8, você falou que foi que você tomou stop lá, né, que estava perto da VWAP, enfim. Você entrou em algum sinal ou você só pegou, bateu no 61? Eu entrei no sinal do 2, cara. Eu entrei no sinal do 2, que ele fez um sinalzinho de inversão, eu entrei, o stop ficou baratinho. Sim. Mas aí ele stopou mesmo 2. Foi embora. Eu entrei proporcionalmente ao tamanho do stop e estopou. Uhum. Aí depois que ele subiu, deu outro sinal, eu peguei de novo, estopou. Aí eu falei, cara, paciência, não vou mais operar na contra. E tava dentro da região ainda do 61. Tava dentro da região. Tá certo. Então, por exemplo, hoje estopou, mas se eu faço isso qualquer outro dia, eu ganharia dinheiro, né? Bem provável.
Mesma coisa, PC. Cara, tem PC que você vai entrar e você vai tomar stop. É o normal? Não, porque você sabe que na grande esmagadora maioria das vezes os PCs vão dar ganho para você. Né? Mas vai ter PC que você vai entrar e que você vai tomar stop. Então, é mais ou menos a mesma analogia, né? A grande questão é que quando você entra no 61 sem uma confirmação clara, né, apenas pelo viés de que 61% reverte movimento, às vezes dá merda, que foi o caso de hoje. Né? E eu tomei um stop no 50 hoje. Eu tomei um stop no 50. Essa mesma ideia, nesse mesmo movimento aí. Mas, por exemplo, tinha 50, tinha VWAP. Exatamente, né? foi o que eu pensei, exatamente. Foi o que eu Mas pensei. passou reto. E estava longe da 9. Então você fala, pô, cara, ele chegou ali, tem confluência 1, 2, 3 confluências, tá longe da média, vai recuar. Só que, cara, em dia de fluxo não tem o que fazer. Que nem eu falo, não tem gráfico, não tem FIBO, não tem nada que trave. O preço te atropela. Né? Então, por isso, a importância de não ficar tentando adivinhar topo e adivinhar fundo. Né? Por isso a importância de sempre reagir ao mercado e não agir. Né? Não agir, sempre reagir àquilo que você está vendo. Se você reage ao que você está vendo, e se tem uma confluência, show de bola. Mas se você tenta adivinhar, prever o futuro, né? aí dá ruim. Então, mas, cara, são riscos que a gente corre. Se você estiver correndo esse risco de forma consciente, ok. Por exemplo, hoje na sala, várias pessoas entraram na contratendência nesses pontos. Sabendo do risco, eu cheguei e falei, pessoal, eu vou entrar, mas se eu for estopado, o tamanho do stop está ok, né? A mão que eu estou aqui vai ser proporcional, não vai me machucar, porque imagina, eu falo, eu vou entrar na contratendência, daí o cara lá bota 300 contratos na venda, só porque eu falei que vou entrar? Óbvio que não, né? Então, antes de qualquer coisa, eu falo, pessoal, eu vou arriscar aqui uma venda, né? Se der ruim, está dentro do plano. Não, pelo amor de Deus, meçam o risco de vocês. Quem está no loss não vá fazer cagada, né? Agora, se você já está com um gain no dia e você quer arriscar parte dessa gordura e pôr para jogo numa operação de risco, tudo bem. Se você tomar stop, você ainda continua vivo. Né? O problema foi que eu tomei 2 stops ali. Mas aquele movimento ali, o preço ele vinha subindo, mas ele vinha, parece que não vinha com força, parece que ele vinha, uma hora ele ia descer de novo, parece que ele estava capengando um pouco, né? Pois acho que muita gente acreditou naquele 61 lá, hein? Mas enfim, foi uma situação. Então, normalmente, né, vamos colocar assim, normalmente, não é uma regra, né, não é nada assim que eu sigo 100% como regra do meu operacional, mas a gente sabe que normalmente o 61% é o último nível que trava o preço. E que na grande esmagadora maioria das vezes o mercado faz o que nesse nível? Defende e volta para baixo. Né? Defende e volta para baixo. Se a gente está falando de um movimento extenso aqui, não adianta você entrar no 61 e acreditar que o mercado vai fazer isso daqui também, né? Vendi aqui no cu da mosca. Agora eu vou carregar, vou projetar já esse FIBO aqui lá para baixo e, né? Aí a pessoa já começa a criar viés de que o mercado tem que ir lá para baixo. Não tem que ir lá para baixo. Por quê? Porque para ele vir aqui para baixo para onde você quer, primeiro ele tem que romper o quê? Esse outro 61 da alta. E muitas vezes ele não vem nem para o 61 dessa alta. Às vezes ele trava no 38, trava no 50 e faz o quê? Ativa um pivô de alta rejeitando a queda. Não acontece? Por exemplo, ele subiu, começou a cair. Ao invés de, né? Aí o cara que pegou na contratendência, eu, principalmente, se eu pego um nível de 61%, onde que eu vou tentar sair nesse trade aqui? Eu vou tentar sair minimamente no 50% ou no 61% dessa perna 2 aqui, ó. Aí eu meço a retração desse ponto com esse ponto para encontrar, né, o 50% ou o 61
61,8. Ah, Adriano, você finaliza o trade nessa região? Não, eu boto uma parcial. Eu boto uma parcial nessas regiões. Por quê? Porque se o mercado passar daqui, ele faz o quê? Ele volta para o pé do movimento. E se ele fura o movimento, ele ativa um puta pivô de baixa ou até mesmo um espelhamento. E aí eu tenho a opção de trabalhar com um ou com o outro. Mas acontece muito, cara. As falhas de fundo no 61 e o mercado faz o quê? Reverte. Aí ele falha fundo no 61. Que lembra que eu falei para vocês que a maioria das falhas de topo e falha de fundo acontecem no 61? Hoje, lá no topo do dia, foi exatamente isso. O mercado caiu, travou no 61 e depois virou para baixo de novo. Então, pode acontecer falha no 61 e o mercado reverter. Aí, quando o mercado passar, esse 61 da queda, ele descaracteriza. E aí, como ele fez esse movimento, a tendência é que ele volte lá para o topo do dia, né, ou do dia anterior, enfim. Outra coisa que pode acontecer, que tem que prestar atenção, é que se ele cai e trava no 61, ele pode fazer isso daqui e travar no 61 dessa quedinha aqui, cara. Ele pode fazer isso, galera. Cair, subir, travar no 61 dessa quedinha para depois ele realmente romper. Ou seja, ele monta uma estrutura de queda antes de fato ele romper. Então tem que prestar atenção nos níveis de FIBO macro, FIBO intermediário e FIBO micro do próprio movimento. Porque tem pessoa que trabalha só com um FIBO. Ah, não, vou pegar o FIBO daqui de cima, medir aqui, 61, ah, show, legal. Cara, se o mercado deu continuidade de movimento, trabalha já com uma retração para ver em qual nível que ele pode travar nesses níveis aqui. Que foi o caso de hoje, por exemplo, né? O mercado, ele subiu, aí iniciou o movimento de correção, eu tracei a retração da alta inteira. Falei para o pessoal, o mercado vai voltar aí para VWAP. O VWAP está entre 50% e 38% do dia. O mercado vai vir para VWAP. Tanto é que a galera segurou o trade até a VWAP por conta disso, né? Até passou da VWAP um pouco, trabalhou um pouco para baixo da VWAP, mas não chegou a cravar os 50% da alta inteira. Mas na VWAP ele veio. Então a maior região de interesse nossa hoje foi a VWAP, para quem trabalhou na queda. Né? Então, minimamente, quando você pega uma retração de um movimento, ele, principalmente se o movimento é longo, a tendência é que ele volte nos 50%. Então, eu estou na operação, já estou com 600 pontos, chegou lá nos 50%, vou ficar segurando, marcando bobeira? Não, bate uma parcial. Se romper, se pivotar e der continuidade, você remonta a posição daí, porque daí você busca minimamente onde? O 61. E se passar do 61? Se passar do 61, busca o pé do dia. E se passa o pé do dia? Aí o resto é história. Fala aí, Fernando. Ô, Adriano, falando ali do rompimento, por exemplo, né? Seja de um pivô, de um espelhamento. Tu entra no rompimento ou tu espera tipo um pullback? Porque assim, eu venho de uma escola de análise técnica de swing trade que fala para entrar no rompimento. Mas normalmente os meus stops são muito caros para swing trade, sabe? Que eu entro no rompimento, aí tem que colocar lá embaixo ou no candle que rompeu, né? Entendeu? No day trade, cara, tudo vai depender de onde está a média móvel. Porque se a média móvel, nesse caso aqui, cara, ela está acompanhando o preço, tá ancoradinha, tá perto, você tem que entrar nele aqui, cara. Se tá ancorado e rompeu, a entrada é no candle. Agora, vamos desenhar uma situação diferente. Se a média está aqui embaixo, ele está afastado da média, rompeu, aí de repente vale a pena você segurar o pullback ou ir para um time frame menor para ver se arma uma microestrutura para você poder pegar. Então, por exemplo, a melhor coisa que tem, não entrar em rompimento que está longe de média móvel. É que nem lá ontem, lembra que a gente trocou uma ideia no início da aula? Que você pegou as duas operações lá, não mediu o tamanho do stop e entrou só pelo fato do candle ser de força. Cara, besteira. Então, a melhor coisa que tem, primeiro, acompanha o distanciamento da média em relação ao preço. Está ancorado, está encostado na média? Show, isso vai te trazer uma convicção muito grande.
Mas não adianta estar ancorado na média e o candle ser de 400 pontos também, né? Porque vai ficar caro igual. Então a ideia é que esteja ancorado na média, mas que seja um stop, se caso você perder, seja aceitável. Então por isso que eu falei, não é porque o candle tá bonito, que o contexto tá legal, que você vai entrar em qualquer oportunidade. Meça primeiro o tamanho da mão. Né? O tamanho do risco para você poder calcular com quantos contratos você vai entrar. Beleza? Então aqui, pessoal, é um ponto bem importante, tá? Para a gente prestar atenção em pontos de 61,8. Né? 61% dessa queda, 61% aqui dessa alta e 61% aqui dessa queda. Então sempre ficar ligado com pontos de 61, porque é o 61 que normalmente trava e reverte o mercado, tá? Ou trava a continuidade para ele fazer o quê? Uma falha de fundo ou uma falha de topo para reverter movimento. Então sempre ficar atento com isso. Fala aí, Jantas. Ô, Adriano, uma coisa que eu me confundia muito nessa questão de projeção e retração de FIBO, nesse cenário aí que você desenhou aí, o mercado ele caiu, voltou lá na 61. E aí ele desceu e aí bateu na 61 dessa pernada de alta aí. E eu já vi em alguns fechamentos de mercado seu, você falar que geralmente quando ele volta aí e ele deixa um topo mais baixo que o outro, é falha de rompimento no caso, né? Contra a tendência aí. Uma Isso. entrada boa seria no rompimento desse pivô de baixo ali, na hora que ele romper ali, se tiver um sinal claro, as médias móveis estiver perto, seria uma entrada legal, porque você está indo a favor da tendência? Vamos lá. Vou puxar para o gráfico de hoje. Cadê? Estão vendo aí minha tela? O gráfico? Aqui no meio? Sim. Vamos lá. O mercado subiu reto o dia inteiro. Ó. Como eu estou puxando de baixo para cima, estão vendo que o 61 está aqui primeiro, né? Então, se a gente for analisar a retração certa, é o que? A gente puxar de cima para baixo para a gente medir o quê? A retração, certo? Aqui. Então, o mercado ele subiu em linha reta, cara. Ele não voltou. Né? Ele subiu em linha reta. E aqui na região de topo, né? Na região de topo, inclusive de hoje, né? Ele fez o quê? Ele fez o trap. Ele fez um trap. E esse trap, para quem gosta de trabalhar com microestruturas, né? Ele também fez o quê? Um ombro, cabeça, ombro, né? Tá feio, né? Parece, sei lá, um ombro com escoliose aqui. Isso aqui é o gráfico de 2 minutos, né? O cara sofreu um acidente aqui, tá torto. Não gosto de padrão gráfico feio, tá? Mas ele fez um ombro, cabeça, ombro e a cabeça que basicamente foi o quê? Foi o trap, certo? Alguém ficou com dúvida do trap hoje, pessoal? Acho que não, né? Acho que pelo menos quase todos conseguiram identificar isso, né? Só não tiveram coragem para entrar. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? Eu também comentei da possibilidade do mercado ter feito um micro diamante, tá? Que basicamente foi aqui, ó. Ele teve angulação. Não sei se vocês viram isso daqui também, tá? Diamante é uma figura rara, mas quando acontece e tem confirmação, reverte movimento, né? Ele é feito de um alargamento e depois de um triângulo, tá? E como foi na região de resistência, claro, isso daqui pelo 2 minutos, tá? Pelo 5 você não vai conseguir ver um diamante, né? A estrutura ficou feia. Mas se você pega isso daqui, quando ele rompeu, ele ativou. Só que aí, independente do cenário que ele fez aqui, o que ele fez antes de ele cair? Ele deixou o topo, deixou um fundo. E ele voltou para cima de novo, certo? Então aqui foi a região do quê? De mínima que ele tinha deixado. Deixa eu apagar essas figuras aqui. Deixa eu apagar aqui também. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui ele deixou um fundo claro e começou a subir. Só que como ele subiu,
O que eu tinha feito? Eu peguei esse fibo e puxei até o topo do dia. Olha onde que ele encostou, galera. Ele encostou nem mais nem menos. Ele simplesmente cravou o 61,8 e virou para baixo. Então a minha venda foi nesse candle aqui, ó. Uma venda de risco, né? Porque as médias estavam desalinhadas, tinha um monte de média de 200, 500, cortando, tava feio pra cacete. Mas eu olhei, né, um puta de um trap na região de resistência. O mercado tinha subido em linha reta. O mercado, de certa forma, já tinha rompido aqui para baixo. E eu falei, cara, ele está armando o último respiro para falhar a continuidade para virar para baixo. E aí eu arrisquei a vendinha aqui, né? Arrisquei a vendinha aqui, ó. Quantos pontos de stop? 75. O pessoal estava vendido aqui no trap. Teve gente que vendeu aqui, né? Colocou o stop aqui, não foi estopado. Depois desceram a proteção para cá. E aí, olha o que o mercado fez. Aí, quando o mercado passou esse fundo aqui, esse candle aqui foi a confirmação de fato que o mercado ia vir para baixo. Então, aí, nesse caso, como eu já estava com o Fibo marcado aqui, ó, o que eu posso fazer? Posso projetar isso daqui para baixo, certo? Eu posso pegar. E para quem não sabe projetar Fibo, pega o topo, pega o fundo. Rompeu esse candle, esse cara que é o gatilho que ativou o pivô de baixo. Se ativou o pivô de baixa, o que você pode fazer? Projeta. Então você pega esse primeiro nível, desce até o fundo o pé do pivô. Aqui, ó. Aqui seria o primeiro alvo. Passou do primeiro alvo, pega esse nível e puxa até o pé do movimento. Aqui seria o 100% desse pivô projetado. Talvez, né, o terceiro nível de Fibo tenha ficado para trás. Ó, não pegou. Tá? O 61, o terceiro nível do pivô não pegou. Então aqui a gente consegue observar, ó, que o primeiro nível desse Fibo, da projeção, deu aqui. Mas vocês não concordam que ele também ativou um espelhamento, galera? Ativou, né? A recuperação em A. Se eu pego esse topo e esse fundo e eu trabalho com alvo para baixo, olha lá a diferença de alvos, estão vendo? Então, o espelhamento, ele sempre vai ser mais conservador que a projeção. Tá? E normalmente as falhas de continuidade de movimento, nesse exemplo eu mostrei para vocês, acontecem no 61. Fala aí, José. Essa região que você fez a venda aí foi também a região que o volume profile mudou de posição, né? Foi a região com mais brigado negócio. do dia aqui, ó. Isso. Exatamente. Você usa aí também? Uso. Passei Legal. a usar por causa dos seus gráficos. Mas Sim. é bem forte. Show de bola. Então, assim, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Não tem problema vocês usarem, né, o espelhamento ou a projeção. Mas as falhas de continuidade normalmente acontecem, né, principalmente depois de movimentos extensos, normalmente acontece onde? No 61. Como, por exemplo, o Paulo ainda falou ali no começo da aula, né? Ele perguntou se isso daqui seria 1, 2, 3 de venda. Seria. E aconteceu aonde? Se eu pego esse fundo com esse topo, olha onde que foi a falha. Na região do 61 dessa quedinha. Perceba que daqui o mercado não passou. E virou para baixo. Então, depois de movimentos extensos, quando você vai para a microestrutura e acontece essas falhas de continuidade no 61, assim, o mercado está gritando para você que o mercado normalmente vai reverter. Aí, claro, quanto mais confluência você tiver de tempos gráficos maiores e tudo mais, aí, beleza. Não é livro visual, pessoal.
Livro visual é outra coisa, não tem nada a ver. Isso aqui é volume profile, tá? O livro visual é book de oferta explotado no gráfico, não uso. Fala aí, Givago. Giva, não sei. Como você prefere? Pode ser qualquer coisa. O pessoal me chama de muitos nomes aí. Quando você diz o 61.8, você se refere somente para o índice ou para o dólar? A gente poderia usar dólar igual, cara. Dólar, todos os outros ações, papéis. todos E os papéis. 1.8 como força. Cripto, Forex, qualquer coisa. Beleza. Nelson? Ô, Adriano, nesse trap aí, ele ficou meio caro, né? Ficou 270 pontos para trás, né? Mas ele pagou quase 600 pontos, né? Quando ele Sim, cara. Não, ele deu 600 pontos, cara. Ele deu 600 pontos, né? Até a VWAP deu 600 pontos. Uhum. Deu um calor pra caramba, mas quando ele rompeu 2 níveis abaixo, foi... Pagou 600 muito rápido, né? Mas assim, uma pergunta, quando dá esse stop grande, tipo, eu entrei no simulador, né? Quando eu coloquei, eu falei, cara, tá bastante caro, mas eu vou ver para onde eu vou carregar esse trade. E realmente ele pagou 600 pontos, né? Mas assim, é um stop bem caro, né? Assim, 250 pontos até é ok, cara. 270 pontos até é ok. Claro, se você está negativo no dia, não recomendo você entrar, né, num stop de 270 pontos na contratendência. Mas se você já está positivo no dia, já está com uma gordura e você vê, você fala, cara, eu vou arriscar. De repente você entra com uma mão menor, né, para pagar, para estar dentro do trade, para ver como que vai ser o desenvolvimento dele. E aí, se caso você tomar o stop, você ainda continua vivo e tá tudo certo, né, cara? Agora, tomar risco... exatamente. Essa é a vantagem do trap, que nem eu falei. E que bom que aconteceu, né, cara? Para vocês verem. Que bom que aconteceu para vocês verem que realmente vale a pena. Gera desconforto? Gera. Mas é um negócio que se paga, né, cara? Até porque você concorda comigo que ele ficou meio, tipo, consolidado no... Não, ele ficou travado. Ele ficou 1 hora de lado ali para depois ele... eu tinha falado no grupo, ele ficou de 2 da tarde até passou do horário, eu acho que 1h30. E normalmente ele não demora tanto, tá, cara? Normalmente quando ele dá, cara, ele já reverte o movimento. Mas também quando desceu, ele... Não, daí escorregou e foi lindo, né? Daí foi show de bola. Beleza. Fala aí, Rodrigo. Opa, tá me ouvindo, Adriano? Ouvindo, cara. Não, legal. A minha dúvida era essa questão também do trap, né? Porque eu confesso que também fiquei meio com medo aí. Eu falei, deixa eu primeiro ver, depois a gente manda bala. Mas o que eu queria falar mesmo era essa questão do PC. Eu fiz um teste ontem à noite, até postei no grupo, com cripto. Tava vendo um outro grupo do WhatsApp lá, cripto. Bateu certinho. Cara, fiz a meta do dia de mini índice, assim, ó. Fiz, acho que 13%. Numa alta. Cripto, H1, H4, coloca lá pra você ver. Cara, assim, ó, é a rodo. Acontece muito, cara. Foi perfeito, muito, mas não é pouco, cara. Acontece muito mesmo. Não, beleza, era só esse comentário. Show de bola, velho. Fala aí, Bruno. E aí, Adriano, tranquilo? Beleza. Então, seguindo aí o raciocínio em relação ao trap ainda, né? Eu decidi pegar ele, né? Mesmo tendo esse stop aí um pouco maior, mas eu decidi pegar. Pegou na conta real ou simulador? Na real. Na real? Show. Isso. Entrei com uma leve ali, né? Mas peguei. Só tive uma dificuldade aí em relação à condução, né? Porque nesse caso o stop estava lá em cima, lá na ponta do pavio. Tá. E aí ele deu essa descida, subiu novamente, tá ok? Não é isso? Certo. E aí ele fez esse topo maior. Depois desceu. A partir do momento que ele desceu e rompeu esse fundo, eu desci o meu stop para esse fundo, o topo de cima aqui. Ele rompeu aqui, você desceu o stop daqui para cá. Tá. Isso, perfeito. Aí depois, quando ele rompeu, aí foi esse o meu erro, né? Eu desci meu stop para esse pavio mais aqui, embaixo aqui. Já sei, dessa aqui. barra. Isso, justamente. Eu fui stop aí.
Você acha que eu deveria ter segurado mais, no caso aí, para poder descer o stop? Sim, cara, porque faltou uma barra de convicção para baixo. Faltou uma barra de convicção para baixo, ele se manter abaixo. Porque, por exemplo, se ele faz uma barra de convicção e rompe aqui para baixo, aí você desce o teu stop. Você apenas errou ali na condução do stop. Porque, por exemplo, teu stop estava aqui. Aí ele fez isso e trabalhou para baixo desse fundo aqui. Então, beleza. Você pegou aqui e trouxe para cá. Aí ele brigou um pouquinho, fez esse candle aqui e fechou para baixo. Só que ele não rompeu esse fundo. Lembra de mexer no teu stop a partir do momento que tem o quê? Rompimento e ativação dos últimos fundos, né? Porque se ele rompe esse fundo aqui, aí aqui seria o último topo técnico. Entendi. Então, se você desceu daqui para cá, né? Ele voltou, tirou no 61 e depois deu a entrada de novo. Mas daí o stop ficou barato, né? Ficou 40 pontos, né? Foi isso? Isso aí. Você tomou? Isso. Se não fosse isso, seria uma entrada linda, né? Mas aí foi apenas o erro da condução do stop, cara. Mas faz parte. Isso. Faz parte. Isso aí. Mas parabéns aí por ter acreditado e ter entrado, cara. Show de bola. Fechou, velho. Tamo junto. Valeu, Eliezer, manda aí. Adriano, nessa briga de nível de FIBO aí pra gente